Olá, estamos começando mais um programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre projetos sustentáveis, casas, faculdades, empresas que reduzem impactos ambientais. Como que isso acontece, por que é importante e como duplicar essa ideia? Eu quero apresentar aqui nossos convidados, eles que vão falar sobre este assunto hoje. Primeiro eu apresento o professor, doutor em Controladoria e Contabilidade da FUCAP, Aridelmo Teixeira, um dos fundadores da FUCAP. Inclusive, a faculdade, a FUCAP, pretende ser 120% sustentável daqui a alguns anos. A gente vai explicar durante o programa como vai ser isso. E primeiro eu quero só cumprimentar aqui o Aridelmo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e também as gerações futuras agradecerão o tema sustentabilidade invocado pela sociedade. É 120% mesmo, né? Isso aí. É 2035, é isso mesmo? É, 2035. Até 2020 a ideia é que a gente esteja 100% coberto e o restante 20% de adicional até 2035. Agora a gente vai entender durante o programa, né, como vem a ser essa questão de 120% sustentável lá na FUCAP. Eu apresento também o outro convidado aqui, ele é o Mar Venâncio, ele é arquiteto e urbanista, reconhecido aqui no Espírito Santo e em outros lugares também, como o arquiteto que trabalha muito a sustentabilidade. É uma referência aqui, podemos dizer. Tudo bom, Eliomar? Tudo bem. Olá, um prazer estar aqui contigo, Guilherme. Obrigado pela sua presença, tá? Ok. Ok, então, programa Oportunidade com esse tema, né? Esse tema aqui, projetos sustentáveis, nós estamos começando. Bom, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui para discutir esse tema. E hoje fala-se muito em sustentabilidade, né? Eficiência energética, reuso da água, reciclagem. A pergunta que eu faço para a gente iniciar o programa é a seguinte: é possível zerar impactos ambientais numa casa, numa empresa? Vou jogar a conversa primeiro aqui para o Eliomar, para saber se é possível ou não, Eliomar. Na verdade, o que a gente tenta é minimizar esses impactos. A gente tem aí, através de pesquisas, o conhecimento de que até 2050 nós teremos 9 bilhões de habitantes na Terra. E desses 9 bilhões, 2/3 estarão morando nas cidades. Então você imagina como essas cidades têm que se preparar para receber toda essa população de uma forma sustentável. E ser sustentável é justamente você tentar minimizar os impactos que a gente, porventura, faz com a natureza. E existem tecnologias para isso, mas existe também alguns fatores que podem adiantar esse processo. Um dos fatores é propriamente os órgãos públicos, né? Que eles têm, o primeiro vetor que eles podem, através de leis, através de incentivos fiscais, propiciar que as empresas consigam fomentar isso, desde a produção de equipamentos sustentáveis até mesmo as empresas que precisam de instalar esses equipamentos. E né, a gente até lembra aqui, porque quando eu fui no lançamento do projeto da FUCAP, de 120% sustentável, é bom dizer que não são só as empresas grandes poluidoras que provocam impacto ambiental, todo mundo provoca. O Aridelmo comentou isso lá na época, né, do lançamento, né? Na verdade, eu acho que para que a gente consiga vencer essa disputa, nós temos que parar de jogar a culpa no vizinho. Ok? Na realidade, qualquer espécie viva, ela consome recursos da natureza para poder sobreviver. Lógico. Então, agora... Ela já nasce causando impacto. Isso, né? Ela causa sempre impacto. O que nós temos que entender, nós causamos impacto. Poxa, quando você come um bife em casa, parece inocente aquele bife. Mas para aquele bife chegar ali, nós gastamos mais de 400 litros de água para aquela produção chegar ali. E você come e pensa que você não está causando impacto nenhum. Não tem. A pecuária é extensiva. Então, assim, você está em casa no ar-condicionado, você está consumindo, você está com a TV ligada, você está consumindo, você ligou o liquidificador, você está consumindo energia elétrica, tem material que saiu da natureza. Então, essa consciência é que tem que ser colocada. Eu estou em casa sentado com uma coisa, vejo uma degradação de uma margem de um rio, de uma pequena propriedade no interior, e vem aquela casa. Olha lá, o cara esbanjando a natureza. Poxa, mas ele lá é a sobrevivência dele. Então a sociedade tem que pensar isso todo. Todo mundo vai ser beneficiado com a natureza mais, vamos dizer, equilibrada,
Se todo mundo vai se beneficiar, todo mundo tem que pagar a conta. Nem olhar para a chaminé e falar assim, tá, olha lá. Não, nós também temos, lógico, temos que olhar para a chaminé, pode fazer menor? Tá, mas acho que todo mundo pode fazer melhor. Então é nesse contexto que nós estamos trazendo o desafio, que é um desafio, né? As pessoas colocam, vamos ser sustentáveis. Não, nós queremos botar um número nisso, 120%. Então nós temos que calcular, cada um olhar para o seu umbigo e falar assim, olha, quanto eu estou consumindo disso? E o que eu estou fazendo para repor isso que eu estou consumindo? O Eleomar Venâncio, arquiteto que tempo atrás ele fez um container, né? Transformou um container numa casa sustentável, né? Nós temos algumas imagens, você tem outros projetos, né, Eleomar? Eu tenho algumas imagens, vou pedir já para soltar, enquanto a gente comenta aqui, você pode, conversa aqui, você pode comentar essas imagens então, que são projetos do Eleomar. Vamos lá. Esse aí é o quê? Esse é um estudo que nós fizemos para a nova sede do Sebrae, aqui no Espírito Santo, em que nós colocamos ali todos os conceitos, desde a energia fotovoltaica, bastante jardins para amenizar a temperatura, o aproveitamento de água de chuva, materiais ecologicamente corretos. Aí é um projeto ainda, né? Esse é um projeto, é um estudo. E com isso a gente conseguiu aliar a beleza do projeto justamente com essas tecnologias sustentáveis, para que essa construção ela já nasça, né, já chegue com as pegadas sustentáveis. Aqui já é um conjunto habitacional, né, às vezes as pessoas falam assim, um conjunto habitacional não tem como fazer tecnologias sustentáveis. Tem sim. Então, nele nós traçamos os desenhos, ele foi feito com blocos de concreto, nós desenhamos todas as paredes justamente para que não houvesse perda desse material. Ele tem aquecedor solar, dentre outras tecnologias. Aqui já é o container, né? Esse container, nós pegamos ele no porto, fizemos toda a adaptação nele para que virasse uma moradia, que é o interior dele, que aí mostra o piso, que é de bambu, né? A iluminação toda em LED, pintura à base de água, também as placas fotovoltaicas que geram energia para ele. Nós tínhamos também nele um gerador eólico de energia. Aí é um modelo, no caso, né? É uma casa padrão que nós fizemos que é possível fazer uma casa nesse formato. Isso, tanto no formato quanto no tamanho também, né? Então, ela tem uma eficiência, né, para uma família, um casal, né, digamos assim, poder morar nele. Aí já mostra o jardim horizontal lá no fundo, né, que apresenta ali o pedaço do banheiro. E todos os materiais que foram usados nele teve esse cunho de sustentabilidade. A vista externa mostra lá em cima o telhado verde também que nós trabalhamos, um lago, né, na frente, essa parte de essa é a última imagem. Tem. Exato. Ok. Então, pelo que a gente vê ali, há a possibilidade de fazer aproveitamento de material, porque um container como esse se aposenta até certa idade, você pode aproveitar com outra forma. Esse container ele tem uma história muito bonita, né? Ou seja, ele depois de 20 anos de ter aí já trabalhado, ele estava já jogado, né, no porto, ia ser descartado. E aí nós pegamos esse container, que ele rodou aí o mundo, né? Ele tem uma resistência fantástica, que é o material dele, e adaptamos para uma casa. Então a gente tinha as imagens dele antes, como era, e o depois. Então as pessoas, era até curioso que as pessoas entravam na residência para visitar e não viam que era um container. Aí a gente falava assim, isso aqui é um container. Aí as pessoas saíam, olhavam, nossa, é um container mesmo. Elas não acreditavam que a gente conseguiu. E dá para colocar um em cima do outro, fazer com o outro andar, um triplex? Triplex não, que não é bom agora. Triplex é complicado. Ele é possível ele ser empilhado, ele tem uma quantidade de empilhamento por norma que é estabelecido, e você pode fazer um prédio com containers. Então, ou seja, de um material que ia ser descartado, você renova e transforma ele em residências. Isso é uma tendência mundial que existe. Agora, tem outra imagem agora, eu vou pedir a Chicão para soltar aí, mostrar o projeto da FUCAP. Eu gostaria que o Aridelmo comentasse. Isso aí foi o dia do lançamento, né, Aridelmo? Esse aí já foi o dia do lançamento. E interessante, dentro dessa filosofia do projeto, ele não é um projeto feito a 4 mãos dentro de um escritório. Na verdade, é um projeto construído socialmente com esses valores que todos os atores que estão envolvidos, né, tem que ter a sua parcela de contribuição para mitigar. Porque a ideia é simples. Quando você olha, aparentemente, uma escola não polui.
Uma escola não consome recursos naturais. Né? A ilusão, por quê? A ideia é que o problema está no vizinho. Mas, na realidade, quando você começa a analisar, como é que as pessoas se deslocam para a escola? Ou ela pega um carro, ou ela pega um ônibus, ou outras já vão a pé, outras vão de bicicleta. O impacto que aqueles agentes que estão consumindo aquele espaço são diferentes. Poxa, então, mas quem vem de carro? Ele tem um estacionamento. Estacionamento às vezes tem pavimentação que causa o problema de aquecimento. Aquecimento, isso, ilha de calor. Então, olhando esse ambiente inteiro, eu falei assim, pessoal, então, os próprios alunos que tiveram a decisão, falaram assim, então vamos fazer o seguinte, nós estamos causando isso, como é que a gente pode? Uma das formas é transformar o estacionamento, que eles deram o nome de estacionamento verde. Então, quem usou, paga. O dinheiro vai para quem? Vai para um fundo. O que esse fundo vai fazer? Aí são os projetos. Primeiro vão captar toda a água de chuva, que é possível. Vamos fazer a logística reversa de tudo que se usa dentro da instituição. Você terminou um lápis, o que você faz com ele? Mas é o quê? Pode ser reciclado? Papel, você jogou fora? Vai para um canto específico. Água que você consumiu veio da chuva. Aí tem o elemento da poluição dos carros, que vão até lá, ou ônibus. Aí vão criar o dispositivo chamado carona solidária. Entre todos aqueles agentes que estão ali, como se fosse um Easy Taxi hoje. Eu vou sair de casa, clico aqui, todas as pessoas que estão daquela comunidade passando podem se cadastrar. Toda a faculdade envolvida. Envolvida, né? Aí terminando esses recursos, logística reversa, água de chuva, produção de 100% de energia, envolvendo todo o conjunto da sociedade que está utilizando aquele espaço, o restante vai ser o quê? Olhar para frente e falar, acabamos, mitigamos o nosso aqui. E as gerações futuras, aquele que nós já consumimos? O carro-chefe desse projeto é o quê? As placas fotovoltaicas? A fotovoltaica, ela é importante porque a produção de energia é um elemento extremamente causador de poluições. A hidrelétrica é menos poluente do que a termoelétrica, né? A termoelétrica polui bastante. Polui menos. Mas polui. Você tem que formar grandes lagos para poder conseguir fazer. Você mexe na estrutura. Então, a ideia é envolver... Quando esses recursos forem implementados, o dinheiro continua entrando no estacionamento da verde, a instituição, a economia que ela vai ter na energia, não vai para o bolso da instituição, vai para o fundo que os alunos vão administrar. Então, vão construir todo esse aparato e com o dinheiro que sobrar, nós vamos começar a reflorestar as nascentes do Rio Santa Maria, porque é o que abastece a água de Vitória. Então, aí lá, vão reflorestar a pequena propriedade. Ok, mas o seu Joaquim daquela propriedade planta alface lá. Para você botar 30 metros de cada lado, e o seu Joaquim vai viver de quê? Ele tem que ser remunerado pelo aquele espaço. Então, é com essa filosofia que os alunos terão que ir para a rua. Essa coisa da nascente aí é onde chega aos 120%? Para chegar aos 120%. Não basta só mitigar aquilo que a gente está produzindo de consumo da natureza. A gente tem que avançar porque nós estamos degradados. Eu queria entender mais sobre essas placas fotovoltaicas, inclusive o Eliomar também tem usado nos projetos dele. Mas estou me pedindo intervalo, a gente volta a falar sobre as placas fotovoltaicas no próximo bloco. Daqui a pouco, então, a gente volta. Até já. Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre projetos sustentáveis, projetos em casas, faculdades, empresas, né? Essa situação em que a gente tenta reduzir os impactos ambientais que nós mesmos provocamos, né? A gente está falando aqui de cobrir o estacionamento lá da FUCAP, que o Aridelmo, um dos fundadores da FUCAP, está aqui com a gente, e também o Eliomar, o arquiteto Eliomar Venâncio. E na FUCAP vocês pretendem cobrir o estacionamento com placas fotovoltaicas, exatamente. É isso? Nós vamos passar a produzir 100% vocês da energia. Vão puxar, modo de falar, vão puxar a energia do sol. Tem as placas, né? É bom saber assim, o que produz energia a gente é tentado a levar que é o calor do sol, mas não é a luz. O que produz energia é a luz. A luz. Quanto mais luz. Então, quanto mais luz. A noite não produz, então. A noite não produz. Então, como é que funciona? Durante o dia nós vamos produzir muito mais energia do que nós consumimos. Aí tem um reloginho que ele roda ao contrário. A gente joga energia na luz, na rede. Na rede pública. Sim, da Aí ele roda negativo. Aí de noite, quando você vai lá e puxa, ele roda o positivo. Fica como crédito para vocês. Exatamente. Então, de dia a gente produz, de noite a gente... Nós temos entrevista, inclusive, com o responsável pela empresa que está
fazendo esse projeto lá das placas fotovoltaicas no estacionamento. Vamos ouvir então essa entrevista. O sistema aqui é um sistema de aproximadamente 100 kW de potência. Ele vai cobrir um estacionamento da FUCAP, então tem todo o desenvolvimento da estrutura, a instalação das placas, inversores e todos os equipamentos para gerar energia. Essa energia é gerada pelas placas em corrente contínua, passa pelos inversores e transforma em corrente alternada. E prioritariamente ela vai para o uso da FUCAP. Se a FUCAP estiver usando menos, o excedente vai para a rede elétrica. E no momento que ela não estiver gerando à noite, por exemplo, o fotovoltaico não gera energia, a FUCAP puxa energia do sistema da rede, da Excelsa, e há uma compensação. No final do mês, a conta de energia vai refletir essa compensação. Se for 100%, você não tem consumo de energia, então a conta é só o mínimo obrigatório. Se teve algum consumo, você paga e você acumula crédito e se tiver crédito para compensar, você compensa. Então, é um sistema que você usa, na verdade, a rede da Excelsa como uma bateria virtual. Em vez de você instalar uma bateria aqui, você usa a rede da Excelsa para fazer esse balanço. Ou seja, se tiver, como você falou, excedente, volta para a rede, você pode reutilizar depois, né? Isso. Você tem até 5 anos para reutilizar todo o excedente que você gera. Então, vamos supor, por algum motivo você fechou a escola por um mês e não está consumindo nada. Tudo que você gerar nesse mês, porque o sistema não para de gerar, tudo que você gerar nesse mês, ele vai ser acumulado como um crédito na conta da FUCAP, e a FUCAP tem até 5 anos para poder utilizar isso aí em consumos maiores que ela tiver. Ok, então ficou mais claro, né, para a gente entender como é que funciona a captação dessa energia, né, fotovoltaica, né? Isso aí. E ela, assim, como por ser uma tecnologia nova para a gente aqui no Brasil, não para o mundo. Então já tem países aí que já estão há décadas trabalhando com isso, mas para a gente isso é uma tecnologia nova. A coisa de 4 anos que ela foi oficializada, né, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, para fazer justamente essa troca. Você produz energia, se você produzir mais do que você consome, você devolve isso para a rede através de créditos. Só que essa energia que você produz no Brasil, a mais, você acaba devolvendo para a rede sem imposto. E você, quando precisa da energia da Excelsa, você pega ela com 32% a mais de custo, que são os impostos. Ou seja, você vende sem imposto e compra com imposto. Aí é um problema de legislação. É um problema de legislação. A lei inicial ela é boa, mas esqueceram desse pequeno detalhe. Mas nada que inviabilize o processo e que não deixe de incentivar as pessoas a usarem energia fotovoltaica, que se discuta também isso lá na frente, né, para melhorar. Né? Já existe um protocolo entre as receitas estaduais, né? É só o estado aderir. Na verdade, 16 estados já aderiram ao protocolo. Verdade. E já não estão cobrando essa energia. O nosso estado aqui, dado uma postura hoje do governo que a gente tem que apoiar, que é a busca do equilíbrio fiscal dentro do nosso estado, no momento que ele está cortando tudo que é despesa, você olhar para isso e abrir um benefício, também tem a sua justificativa. Mas eu acredito que no curto prazo, superado esse momento econômico que a gente está vivendo, eu não tenho dúvida que o estado vai entrar nessa de cabeça, porque não tem, na verdade, você fazer uma cidade inteligente é muito melhor para toda a sociedade. Sem dúvida. E é uma ideia genial, né? Como o Eliomar comentou agora, isso não é de hoje. Lá fora, em outros países, já tem sido usado há muitos anos. Aqui o Brasil está se desenvolvendo agora, praticamente, né? E nós temos até algumas imagens aí mostrando como que a FUCAP, o estacionamento vai ficar, né? A imagem não é da FUCAP, mas é para a gente ter uma ideia. Aí sim é a FUCAP, é esse estacionamento que vocês vão cobrir, não é isso? E a ideia, olha só, a ideia é cobrir todo esse estacionamento que é aberto, recebe luz do dia o tempo inteiro, e com as placas fotovoltaicas a gente percebe que vai gerar muita energia. Aí tem umas fotos aí que não são de lá, lógico, o projeto está em andamento, mas é mais ou menos assim que vai ficar, né, Edel? Exatamente. Aí você tem aproveitamento de energia, ao mesmo tempo gera conforto para os carros, porque vão ficar protegidos do sol. É bonito,
ok? Visualmente ele tem um impacto positivo, Estético muito bonito. estético bonito, né? E outra coisa, impacta muito, a durabilidade de uma placa dessa, a garantia são de 20 anos. Não sei, se um produtor dá 20 anos de garantia no negócio, ele tem muita correabilidade. Aí pega um outro probleminha do Brasil, assim, isso já está nos países envolvidos há muito tempo. No Brasil está chegando agora, né, e nós não temos nem a tecnologia ainda para fazer as placas com as mesmas qualidades. A maioria das placas hoje é importada. Porque, na realidade, como ela é em série, se uma plaquinha dá um problema, você perde toda a capacidade de produção daquela linha. Então, o padrão de qualidade das placas é fundamental no sucesso. E o outro é o inversor, que é aquele que pega a corrente que é gerada ali e transforma para que a gente possa usar, né? Inclusive, no futuro, você pode pegar isso aí, um carro elétrico, qualquer lugar que tenha você botar um poste com uma plaquinha, você pode chegar embaixo e botar a sua tomada. Você já pode prever no seu estacionamento os pontinhos de energia ali. Exatamente. O aluno chega, vai estudar e deixa o carro carregando. Exatamente isso aí. Ou seja, hoje, por exemplo, se ele chegar lá durante o dia e botar na tomada, ele já está fazendo isso, porque a tomada já é produção de energia solar. Vai voltar para o sistema todo da Eu gosto de colocar essas coisas em perspectiva. Assim, quando nós começamos a estudar o projeto em 2011, todo esse arcabouço legal não existia. Então, por exemplo, aquilo que a gente produzia e jogava na rede, acabou. Okay? Então, assim, o projeto não se viabilizava nem em 30 anos. Com esses ajustes, o mercado global comprando placa, melhorando a produção, caindo o custo, está virando um processo um pouquinho mais acessível. Ainda é de longo prazo, mas nosso projeto aí deve ser só em 9 anos, 8 a 9 anos, para você recuperar todo o investimento. Então não é qualquer caso. Mas já é uma evolução, porque há poucos anos atrás, esse retorno, esse payback que a gente fala, ele era em torno aí de 25 anos. Então era uma conta que você levava muito tempo para você ter esse retorno. Hoje a gente já fala em 9, 10 anos, uma residência também é próximo disso, né? Então é um sistema que ele, por a gente ter essa radiação solar, ou seja, o Sol é a única fonte de energia que está fora do nosso planeta. Então, com isso, entende-se que ele é inesgotável. O Brasil recebe esse banho de sol aí diariamente, com um volume muito grande. É como se a gente não estivesse aproveitando essa energia. Nós temos várias opções para fazer um tipo de trabalho como esse, por exemplo, pontos de ônibus, estacionamentos públicos, supermercados, né? A questão do ponto de ônibus, antes da gente começar a gravar o programa, o Eleomar estava me contando aqui a vantagem, né? É verdade, você num ponto de ônibus que já tem aquela lajezinha ali em cima, você já pode deixar algumas placas, né? Você pode ter uma tomada ali embaixo que a pessoa pode carregar o celular dele ali enquanto está esperando o ônibus. Essa placa pode iluminar uma propaganda, alguma coisa nesse ponto de ônibus que vai talvez até estar bancando financeiramente todo esse processo. Então, aí fora do Brasil, as pessoas já estão dando um passo. Como essa, dá para colocar ponto de ônibus, tudo que está legal na cidade. Já pensou quantos postes tem na cidade? Em cima de cada poste vê uma plaquinha gerando a própria energia que ele vai consumir de noite. Então, assim, acordar a sociedade para esse negócio. Então, quando eu estava conversando com o pessoal da fazenda, né? Olha, abre espaço com a perda de CMSzinho daquela energia, mas em compensação você cria um outro fluxo de negócios. Você pode trazer, se você sair na frente, a placa para quem vai montar uma placa de qualidade, uma produtora de placa no Brasil, vai para onde? Onde as pessoas já estão mais habituadas a consumir ou vão para perto da matéria-prima, ou para o consumidor. Se nós gerarmos esse estado consumidor, nós podemos atrair esse investimento para dentro do nosso estado. Olha só, o programa está quase terminando, eu só queria, para fechar aqui, então é 2035, né? Isso, 120%. Mas 100% é quando? 2019. 2019? Essa é a meta. 2019 a gente, hoje nós estamos fazendo exatamente o diagnóstico, todo o impacto que a gente causa. 2019 a gente estaria mitigando isso, ou seja, equilibrei o jogo e vamos repor até 2035, chegar ao nível de 120%. E o projeto é um custo alto, eu acredito. Vocês estão trabalhando com o quê, em termos financeiros? Nós temos recursos próprios, tem um financiamento do Bandes, né, e tem uma parte de financiamento da Caixa Econômica. Então são duas linhas de crédito voltadas exatamente para desenvolvimento de projetos. Sem esses dois parceiros, o projeto não se viabilizaria. Ok, então vamos encerrar agora o programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês dois dessem o último recado aí, pediu o Eleomar para dar o recado final. Eu agradeço, Cláudio, pela oportunidade da gente estar falando de sustentabilidade aqui, porque é muito importante isso, a sustentabilidade ela só vai andar a hora que houver mais divulgação a respeito desse assunto
A hora que também empresas privadas, como a do Aridelma, que ele está fazendo, ou seja, é uma instituição educacional, que ali você tem ali centenas de estudantes que vão estar vendo aquilo ali, então isso você vai popularizando isso, que não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma questão só das pessoas entenderem e verem a necessidade disso para eles terem uso. Ok, muito obrigado, Eliomar, pela sua presença aqui. Aridelmo, suas últimas considerações. Eu tenho que agradecer muito essa oportunidade, no sentido de levarmos os valores, que o projeto em si, o importante é os valores que ele está desenvolvendo, que é tentar levar para a sociedade que todos nós somos responsáveis. Okay? Todo mundo tem um pedacinho a contribuir, ele consome alguma coisa e tem um pedacinho a contribuir. E procurar pessoas especializadas, né? Então, por exemplo, esse projeto, ele só está viável porque ele foi muito bem estudado antes. Então, esse payback de 9 anos, é a minoria que consegue fazer isso. Então, é trazer os profissionais corretos, procurar o pessoal da arquitetura. No nosso caso, quem está nos ajudando no projeto arquitetônico foi da Lídia, o Delpupo é uma empresa de São Paulo especializada em área de sustentabilidade, ou seja, aquela empresa que não está ali só vendendo o recurso, não. Ela tem o prazer de gerar um produto sustentável. Ou seja, ele também tem que ser sustentável, o próprio projeto de sustentabilidade. E que a ideia se duplique. Exatamente. Né? Chega essa capacidade de você convencer, contagiar a sociedade para que todo mundo pegue o projeto e leve para casa. Ok, Aridelmo, também muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço a presença de vocês dois, as explanações de vocês dois. Agradeço a audiência do telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.